Olá, querido irmão, querida irmã, que coisa maravilhosa a gente poder estar aqui em mais essa quinta-feira, nesse mês de maio, onde a gente comemora o mês da família e onde Deus tem falado já profundamente aos nossos corações. E hoje, em mais essa quinta-feira, eu quero te convidar, a você que já está aqui conectado com a gente, a compartilhar o nosso link, a chamar outras pessoas para poderem também ouvir a voz do Senhor, sentirem a presença do Senhor, essa presença que é real nas nossas vidas, essa presença que não é uma força de expressão, mas uma realidade para a gente. Então, compartilhe aí o link, convide alguém para poder acompanhar esse culto, que você aí do outro lado não seja um mero espectador, mas que você possa ser alguém que participe ativamente deste culto, porque certamente o Senhor há de falar sobremaneira ao teu coração e à tua vida. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que possa encontrar em nós um coração aberto e disponível para que Ele use, para que Ele fale, para que Ele plante novas coisas em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Vamos orar? Deus, louvado e bendito seja o Teu nome. Agora, Senhor, quando mais uma vez temos a oportunidade de cultuar o Teu nome, de reconhecer que só o Senhor é merecedor de toda honra e de todo louvor. Faça-nos, ó Pai, vasos nas Tuas mãos. Que o Senhor molde as nossas famílias. Que nossas famílias tenham o jeito do Senhor. Que nossas famílias entrem na forma do Senhor. Que a gente possa se despir de todo o nosso eu. Que nossos lares, a voz que prevaleça seja a Tua, Senhor. Pedimos ao Senhor que conduza-nos neste momento de adoração, de louvor, de palavra. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito possa falar profundamente em cada coração. Que essa pessoa, essa família que está conectada aí do outro lado da tela seja inundada com o Teu poder e com a Tua graça. Que a gente daqui também possa ser, ó Pai, igualmente abençoado por Ti. E que tudo que fizermos e falarmos aqui nesta hora seja tão somente com o propósito de que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado, porque é para isso que estamos aqui, para mais uma vez dizer que sem o Senhor nas nossas vidas, a nossa família sucumbe, mas com o Senhor presente, com o Senhor reinando em nosso lar, a nossa família sobrepõe qualquer dificuldade. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Receba o nosso culto como oferta viva e agradável ao Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe aí o seu like. Isso faz com que o nosso canal seja divulgado, que ele seja considerado como importante. E essa mensagem, tudo aquilo que vamos proferir aqui vai se chegar ao coração daquele e daquela que precisa ouvir a voz de Deus. Por isso, faça isso nesse momento e compartilhe daquilo que o Senhor há de fazer, não só na sua vida, mas na vida de tantos outros que acessarem o nosso canal. Louvemos ao Senhor. Tudo, que o universo seja minha testemunha, vem perante o Teu trono em adoração, está com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria, és o caminho de sangue do mundo. Te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. A Ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha,
Foi perante o teu trono minha adoração, viva com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Tenho certeza que você sentiu a presença de Deus aí na sua casa. Tenho certeza porque a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aí. Vamos declarar: Senhor, Tu és o Cristo poderoso. Aleluia.
vivo. Tu vive em nossos corações e nós temos alegria por isso, porque sentimos a vida que o Senhor coloca em nós, a tua vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque quando o teu Espírito Santo entra, a morte sai e nós declaramos vida, Senhor, na vida de cada irmão que está aqui, a sua vida, Senhor. Nós declaramos vida, a vida de Deus no coração, na casa, na família, Senhor, de cada um. Ó Deus, entre na nossa casa, no nosso coração com a tua vida. Sopra em nós o teu fôlego, Senhor. Renova, Senhor, toda a esperança, renova todo o amor na nossa casa, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha, a tua igreja está. Sobre essa rocha, a nossa família está. E nós glorificamos a Deus por isso, porque ai das nossas vidas, se não fosse a presença do Senhor. Por isso nós celebramos, por isso nós adoramos, por isso a gente pode se alegrar. Porque a presença do Senhor, ela não só é real, como ela sustenta as nossas vidas, sustenta a nossa casa. Eu quero, nessa noite, falar com você sobre uma família de fé. Como ser uma família de fé, o sonho de ser uma família de fé. Porque a Bíblia diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer coisas inimagináveis, como transportar um monte de um lugar para o outro. Por isso, o desejo de cada um de nós, e o desejo de Deus para as nossas vidas, é que vivamos por fé. A Bíblia também vai dizer que o justo viverá pela fé. Por isso, há também no coração de Deus o desejo que sejamos uma família de fé. O sonho de ser uma família de fé. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. E eu quero convidar você para que você continue assim, desse jeito que você está, conectado, concentrado, e que nada seja empecilho para que a voz do Senhor continue sendo proclamada ao teu coração, à tua vida nessa hora. Nós vamos ler o texto aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 8, e Hebreus também, capítulo 11, versículo 11. Então, Hebreus 11, verso 8, e Hebreus 11, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Versículo de número 11, desse mesmo capítulo. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. É interessante porque quando a gente fala de fé e ser uma família de fé, em primeiro lugar a gente precisa entender o que é fé. Precisa extrair o conceito de fé. E a própria Bíblia, aí nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, vai definir o que é fé para a gente. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A definição clássica e mais conhecida por todos nós, na versão mais comum a nós, é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, a fé, ela pode ser entendida como a capacidade de confiarmos em Deus através daquilo que Ele já nos falou, através da sua palavra, sem mesmo saber qual será o resultado. Porque é bem verdade que em muitos momentos da nossa vida, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas a gente caminha por fé.
A gente é convidado e desafiado por Deus a acreditar que o que Ele tem para nós é o melhor. Uma vida de fé não consiste, em fazermos promessas para Deus do tipo assim: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não. Fé também não é simplesmente uma força mental ou filosófica diante das circunstâncias da vida. Definitivamente não. Fé é a capacidade da gente permanecer firme diante das circunstâncias, mas sobretudo confiados e amparados por aquilo que Deus já nos prometeu, por aquilo que Ele já nos falou. E como ser então, pastor, uma família de fé? Que sonho seria ver a minha família vivendo por fé. Se você ainda não tem experimentado isso na sua vida, no seu lar, eu quero desafiar você em nome de Jesus. A todos nós, nesta hora, pedimos ao Senhor: Senhor, que ao final desta celebração, a minha família comece a viver por fé. Que a minha família comece a viver uma experiência de ser uma família de fé. Em primeiro lugar, e aí eu quero, antes aqui até mesmo de extrair os conceitos para a nossa vida, chamar a sua atenção para aquilo que acabamos de ler em Hebreus 11, verso de número 8 e verso de número 11. Quando a gente lê esse texto que é conhecido por nós como o texto da galeria da fé, aqueles homens e mulheres que entraram para essa galeria, nós vemos aí, primeiramente no verso de número 8, a Bíblia citando e trazendo, Abraão pela sua obediência. Depois, no verso de número 11, trazendo também o conceito sobre a vida de Sara, destacando Sara também como uma mulher de fé, porque embora ela fosse estéril e de idade, ela pôde ter um filho, e ela creu que Deus era fiel para cumprir aquela promessa sobre a vida dela. Então, esse casal, essa família, Abraão e Sara, eles têm a nos ensinar a respeito da fé. Afinal de contas, o capítulo bíblico escolhido para trazer personagens, homens e mulheres que não foram apenas personagens, mas que foram reais, que foram pessoas que viveram as experiências com Deus e servem como estímulo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a vida dessa família, nós aprendemos que os nossos sonhos nunca podem ser maiores do que a nossa obediência. Se quisermos ser uma família de fé, nossos sonhos nunca poderão ser maiores do que a nossa capacidade de obedecer ao Senhor. É interessante porque a gente olha para a história de Abraão e Sara, e quando a gente olha lá no texto de Gênesis, capítulo 12, a gente vê Abraão sendo chamado por Deus, e Deus lhe faz promessas. Na verdade, a história de Abraão começa a ser descrita no capítulo 11 de Gênesis, quando Abraão está saindo de Ur dos Caldeus rumo a Harã. E lá em Harã, no capítulo 12, aí sim, a Bíblia relata quando Abraão estava em Harã, Deus fala com ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você um grande povo, você será uma bênção, seu nome se tornará famoso sobre a terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você será bendito na minha presença, e mais do que isso, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua origem. É interessante porque, obediente à ordem divina, já numa idade avançada, aos 75 anos de idade, Abraão junta os seus bens, ainda quando era Abrão, e ele vai partindo em direção a Canaã. E vai com Sara, que naquela altura era Sarai, ou Sarai, a sua mulher, com Ló, o seu sobrinho, e com alguns outros da sua casa. E ali o Senhor fala novamente a ele, dizendo: a sua descendência darei a esta terra. E aí diz o texto, no capítulo 12, que Abraão então
levanta um altar, edifica um altar ao Senhor e segue viagem. Chega a Betel e ele novamente ali constrói outro altar e continua a sua jornada. E a gente vai analisando e vendo a história dessa família, desenvolvida por este homem, que de passo em passo, de fé em fé, vai levantando e construindo altares ao Deus de Israel, numa demonstração clara de confiança, sabendo que os sonhos de Deus para a vida dele iriam acontecer, e que valia a pena se despir dos seus próprios sonhos, em detrimento da obediência ao Senhor. Mas uma coisa importante na chamada de Abraão é que a gente percebe que no relacionamento entre Deus e o homem, Deus sempre toma a iniciativa. E por quê? Porque a própria palavra de Deus vai dizer que o homem não pode buscar a Deus por si mesmo. O homem não consegue fazer isso por si só. E porque Deus tem sonhos poderosos, maravilhosos para a nossa vida, para a nossa família, que a gente nem imagina. Abraão pertencia a uma família pagã, uma família que adorava falsos deuses, e quando você vê lá em Josué 24:2, a Bíblia falar sobre Terá, o pai de Abraão, ela registra que eles servem a outros deuses. Portanto, Abraão certamente tinha projeções para a sua vida, projeções próprias, projeções da sua própria família. E de repente, Deus entra na vida de Abraão, faz uma promessa, um chamado, e então Deus fala ao coração daquele homem, e aquele homem atende a voz de Deus. Olha como Deus tem procurado homens e mulheres, famílias. Afinal, Sara está com ele. A chamada é para Abraão, mas Sara vai, o sobrinho vai. Então, a gente olha essa família e ela serve como estímulo para a minha, para a sua família, para que, se quisermos ser uma família de fé, que a gente possa declinar dos nossos sonhos particulares e começar a viver os sonhos de Deus, a obedecer ao Senhor, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E quando eu falei que o homem não pode buscar a Deus por si mesmo, a gente, só para ilustrar aqui, no Novo Testamento, a gente vê o texto aos Romanos, Paulo falando lá no capítulo 3, verso 11, que não há quem busque a Deus. Ou seja, ele está dizendo ali categoricamente que o homem não busca a Deus se Deus não se revelar ao homem, se não for o próprio Deus buscando pelo homem. O próprio Jesus vai também dizer categoricamente em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Portanto, o Senhor continua buscando por homens e mulheres, e a palavra de Deus vai dizer que Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Em outro texto nós vamos ver que melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se o culto da minha vida, da minha família, for a obediência a tudo que Deus quer. Você quer ser uma família de fé? Você quer ser uma família que viva pela fé? Comece a se despir dos seus próprios sonhos e obedeça ao Senhor. Obedeça o chamado que Deus tem para a tua vida, o chamado que o Senhor tem para a tua família. Em segundo lugar, quando a gente olha para a experiência de vida dessa família, a gente aprende que para ser uma família que viva pela fé, a gente precisa romper com a visão humana. Se quisermos viver pela fé, precisamos romper com a capacidade visual que apenas o nosso campo físico pode enxergar. Como a gente viu, Abraão no capítulo 12, ele é chamado por Deus. O Senhor lhe faz promessas. E dentro dessas promessas está a informação de que ele seria pai de uma nação. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e Abraão já de idade avançada, Sara igualmente, e nada de filho. E aquela promessa, parece que por vezes no coração de Abraão, de Sara, vai se tornando uma utopia. Ou quem sabe Deus, por alguma razão, disse, mas não vai fazer. Ali eles começam a dar vazão aos olhos humanos, aquilo que somente os olhos humanos podem enxergar, e eles começam a entrar em crise.
Abraão vai até Deus, e quando a gente olha lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está diante do Senhor reclamando. A partir do verso de número 2, depois você dá uma conferida lá, Abraão vai dizer: Senhor, o que me adianta das bênçãos do Senhor na minha vida, se o Senhor não me tem dado a possibilidade de ter um filho? E ele vai reclamando com Deus: uma vez que o Senhor não me deu filhos, Eliezer, o servo, ele vai ser aquele que vai herdar, né, a minha riqueza. Vai ficar por aí. E é interessante porque Deus não só reafirma a promessa na vida de Abraão, como que quase não, ele desenha. Deus desenha, sabe aquele ditado, quer que eu desenhe? Deus chama Abraão para fora da tenda e diz assim: olha só, meu filho, olha as estrelas do céu, vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Só que é interessante porque mesmo assim, o homem, você, eu, a nossa natureza humana, em muitos momentos, ela não tem a paciência suficiente para esperar o agir de Deus. E quando surge uma oportunidade, está lá a gente querendo ajudar Deus. Está lá a gente querendo arrumar, entre aspas mesmo, bem grandes, né? Porque a gente não arruma nada, a gente só desarruma. E a gente está querendo arrumar lá, dar uma forcinha para Deus, dar uma mãozinha lá nos planos de Deus. E aí Sara, a esposa de Abraão, tem a brilhante ideia, lá em Gênesis 16, e diz assim: olha, eu tenho uma serva, fica com ela, e dela tenha um filho. E aí ela oferece a serva ao marido, daquela relação a serva engravida, e aquela gravidez fora dos planos de Deus, porque o plano de Deus era outro, e eles, como deram vazão apenas à capacidade do olhar humano, dão um jeitinho, estragam tudo, porque não era plano de Deus, e aí aquela gravidez começa a ser um problema dentro da própria casa daquela família. Porque agora Agar, a egípcia, a serva, passa de um lado para outro e começa a desdenhar. O texto vai trazendo as informações e Sara começa a ficar constrangida, começa a ficar se sentindo menosprezada. Afinal de contas, a serva podia ter filho e já estava grávida do seu marido e ela não. E a serva começa a desdenhar daquilo. E começa um conflito familiar, um conflito entre mulher e marido, porque Sara vai reclamar com Abraão. E Abraão meio que também contrapõe, dizendo: mas olha, isso foi uma ideia sua, e aquela ideia de conveniência, e aqueles atropelos todos. No capítulo 19, Deus vem novamente, reafirma a Abraão e Sara, e olha o que acontece. Mais uma vez, olhando pelos olhos humanos, Sara, Abraão riem, a ponto de Deus perguntar para Abraão: olha só, o que sua mulher está rindo? O que Sara está rindo? Incrédulos, eles ainda precisam aguardar um ano e finalmente Isaque, o filho da promessa, agora está no ventre de Sara. Uma coisa que me chama a atenção nessa história é que lá no capítulo 21 de Gênesis, capítulo 21, verso 2, a palavra de Deus vai trazer o registro de que ela engravidou, a Sara, deu à luz a um filho para Abraão na velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. Diz o texto: ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Tudo na nossa vida tem que estar pautado no tempo de Deus. Tudo na nossa família tem que estar no tempo exato de Deus. Não tenta adiantar as coisas. Quem sabe você está aí vivendo conflitos familiares. Quem sabe você vivendo expectativas na sua família. E você está aí desesperado, porque o que você olha é incompatível com o que você gostaria que estivesse acontecendo, ou mesmo até com aquilo que Deus já te falou. E você de repente está aí como Sara e Abraão, até mesmo incrédulo diante das circunstâncias. Mas eu quero dizer para você: não tente ajudar Deus. Nós é que precisamos dele.
Não tente antecipar as coisas. Deus sempre sabe o que faz. Ele sempre fará o melhor. Sabe qual é o seu trabalho? Descansar em Deus. Descansar nas promessas de Deus. Porque Ele não falha. Ele não falha jamais. Não falhou na vida de Abraão, não falhou na vida de Sara, não falhou na vida dessa família, não falhou na vida de família nenhuma, não vai ser na sua, não vai ser na minha. Deus continuará fazendo o melhor. E tudo acontecerá exatamente no tempo de Deus. Em terceiro e último lugar, para a gente ser uma família que viva pela fé, uma família que viva nesse ambiente que parece muitas das vezes impossível, a gente precisa entender que o início é importante, o processo igualmente, mas o final é que definirá quem somos. A história começa muito bem. Abraão recebendo a chamada, aquele homem que servia outros deuses, agora passa a entender o Senhor, Deus de Israel, como o Senhor verdadeiro. Ele abandona a sua fé nos seus deuses. A sua mulher o segue. Ele vai para uma terra onde ele nem sabe para onde está indo. Um ato de obediência extraordinário. Extraordinário. Mas a gente vê que nem tudo são flores e nem tudo foram flores na vida dessa família. Ainda que o início tenha sido bacana, mas no decorrer da história eles escorregam, e escorregam feio. Eles pisam na bola, duvidam, arrumam um jeitinho, riem do que Deus falou. Mas nem por isso deixaram de receber a bênção de Deus. Nem por isso deixaram de ser uma família de fé. No capítulo 17 de Gênesis, Deus chama Abraão, vou usar uma expressão aqui popular, na chincha. Deus chama Abraão para a conversa, chama a responsabilidade e diz: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro, ser perfeito. Queridos, há momentos na vida que é necessário um choque de ordem. E Abraão agora precisava se posicionar, ele precisava dizer a que veio, ele e Sara precisavam se submeter à vontade de Deus. E o texto continua, no capítulo 17, e a gente vê um homem quebrantado se prostrando diante de Deus e adorando ao Senhor. E quando a gente mais tarde lê o texto aos Hebreus, o texto que serve como base para essa reflexão nessa noite, a gente encontra na galeria da fé Abraão, Sara, seu filho Isaque, seus netos, uma família imperfeita como a minha e a sua é, mas que nem por isso incapaz de ser uma família de fé, de ser uma família que viva pela fé, porque Deus é quem faz. Deus é quem faz. Às vezes a gente está tão atabalhoado e achando que é pela força do nosso braço. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Abraão e Sara precisavam entender isso. Eles precisavam entender que agora eles tinham que depositar totalmente a fé no Senhor, e eles entenderam isso. Tanto entenderam que agora, quando se registram homens e mulheres de fé, nós olhamos para essa família e a descendência dessa família, e aí a gente vê homens, mulheres como foram Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, Sara, Rebeca, Raabe, homens e mulheres imperfeitos. No capítulo 11 de Hebreus, a gente não vê ali super-heróis. Aliás, até esse termo contestado por alguns teólogos, esse termo de galeria da fé,
Porque na verdade são homens e mulheres tão dependentes do Pai quanto eu e você somos. E às vezes a gente olha para a nossa família e determinadas situações acontecem e a gente fica assim, mas será? Eu nunca vou ser, minha família nunca vai ser. Não é aquela expressão, nunca será? Só que sabe de uma coisa? É possível ser uma família de fé. Mesmo tendo uma família imperfeita, como a tua família é, como a minha família é, como a família do senhor Abraão, da senhora Sara também era. Porque Deus é quem está no controle das nossas vidas. Deus é quem faz acontecer. E quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente se despe dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, a obedecê-lo, quando a gente decide não caminhar por aquilo que os olhos humanos apenas podem enxergar, a gente consegue, à medida do dia a dia, da fé em fé, trilhar um caminho que nos conduza a uma realidade de uma família que experimenta a glória de Deus e que é capaz de ser e de viver de fé em fé, de glória em glória. Assim como diante de Deus, Abraão se rendeu, Abraão se prostrou, que nessa hora, você aí da sua casa, juntamente com a sua família, se renda, se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser uma família que viva em fé. Eu quero ser, Senhor, uma família de fé. A minha família precisa ser uma família de fé. Eu quero te convidar a fazer essa oração nesse momento. Quem sabe você até agora pensava assim, não, mas olha, para ter o calibre de Abraão, eu olho para o meu marido e coitadinho dele. Ah, não, mas para ser uma Sara, pastor, minha mulher está muito longe. Olha, eu quero dizer para você que nem Abraão nem Sara eram melhores do que eu, do que você, porque eram tão dependentes da ação de Deus quanto nós somos. E o que nós precisamos fazer é nos rendermos diante do Senhor, é nos prostrarmos quebrantados diante dele e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso reconhecer que é o Senhor quem faz, e eu preciso aprender a descansar em Ti. Quem sabe você está com o coração aí atribulado. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre a tua vida. Descansa o teu coração. O seu trabalho é obedecer, é confiar. E o Senhor fará o resto. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, você vai fazer? Não. Eu vou fazer? Não. O Senhor fará. Vamos orar? Nós vamos aproveitar nesse momento e também colocar diante do Pai os pedidos de oração, nosso grupo de oração, que tem recebido pedidos, também motivos de gratidão. Nós vamos colocá-lo diante do Senhor agora. Você, quem sabe, aí também deixando no chat algum pedido de oração, nós vamos orar por você nesse momento, pedindo ao Senhor por sua vida. Deus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque, apesar de nós, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Mesmo sendo imperfeitos e entre acertos e erros, no final é o Senhor quem faz. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos como família a deixarmos de lado os nossos sonhos pessoais e obedecermos a tua voz, às vezes nem sabendo para onde o Senhor está levando a gente, como era o caso de Abraão, mas sabendo que o Senhor fará o melhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a tirar o foco do olhar humano e a enxergarmos pela fé, a enxergarmos aquilo que os olhos humanos, a lógica humana não são capazes de enxergar. E por fim, Senhor, ajuda-nos a entender que começar é bom, trilhar é bom, mas o final é que definirá. Não adianta começar bem e terminar mal. Mas
Ainda que tenhamos começado mal, podemos terminar bem, porque esse final ainda não foi escrito. E nós queremos tirar a caneta das nossas mãos e deixar nas tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor escreva a realidade da nossa casa, da nossa família. Se a nossa família até agora foi um desastre na fé, que em nome de Jesus, a partir de agora, estejam sendo geradas famílias de fé. Famílias cheias de fé. Que entrem para a galeria juntamente com esses homens e mulheres que não eram melhores que nós. Nunca foram. Mas tão somente sabiam reconhecer que precisavam de Ti. Como esses tantos, ó Pai, que têm inserido no grupo de oração, nesse chat, os pedidos, as necessidades, sabendo, Senhor, que precisam, dependem do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti. Intervenha, Senhor, atue no coração e na vida dessas pessoas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha com poder e graça sobre a vida de cada servo Teu. Também agradecidos somos pelas respostas de oração que temos recebido da Tua parte. E agora, Senhor, continua conosco. E que nada daquilo que o Senhor plantou em nossa vida nessa noite se perca, mas que produza frutos de excelência para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Você consegue ouvir o Senhor te falar isso? É meu, somente meu, todo Ele está falando, trabalho. descansa. E o Teu trabalho é descansar em mim. Pela última vez, vamos declarar. É meu, somente meu, todo o trabalho. Descansa no E o Senhor. Teu trabalho é descansar em Coloque mim.
Senhor, as suas aflições, os seus medos. O Senhor está contigo. O Senhor está dizendo: eu cuido de ti. Você não precisa fazer, eu estou fazendo. Você só precisa descansar, você só precisa confiar. Obrigada, Jesus. Obrigada porque podemos confiar em ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso paizão. A gente pode deitar no seu colo e descansar. Nos ensina, Senhor, nos dias que estiver difícil, nos ensina a descansar. Nos ensina a confiar. Nos ensina como ser como criança que confia plenamente no seu Pai. Nos dias que o medo sobrevir nas nossas vidas, nos ensina. Nos faz lembrar que o Senhor é o nosso Pai. E nós precisamos confiar em Ti. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvamos o Teu nome. Porque sentimos a presença do Teu Espírito. Porque sentimos paz. E essa paz vem de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando da nossa saúde. Obrigada porque o Senhor está cuidando da nossa família. Ó Deus, que nenhum dos nossos se perca, Senhor. Nós queremos a nossa família rendida a Ti. Nós descansamos em Ti e proclamamos também para a nossa família que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Aleluia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que te dê uma noite de paz, uma noite da presença dEle, que você descanse no Senhor. Deus abençoe. Nos vemos no domingo, se Deus quiser.